Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, enquanto eu sigo aturando esse inferno insuportável aqui, ter que aturar essa gente nojenta, sabotando aqui a minha rede de contatos, a minha vida, enfim, meus projetos aqui, um lixo de gente com o qual não tenho nenhuma identificação e, enfim, continuam aqui sabotando a minha vida, destruindo aqui meu tempo, meus projetos, minhas amizades, e eu vou tentando aqui uma ajuda jurídica para me livrar desses bandidos retardados que eu sigo aturando aí há 8 anos, vomitando bosta na minha vida, tá? Inclusive, eu tive uma ideia também ontem de tentar fazer até um vídeo aqui sobre os processos de identificação, né? Talvez seja interessante aí para poder ajudar, né, muita gente a entender, talvez até pessoas aí da minha história que estão sendo usadas por esse bandido, a entender o absurdo que esse verme está fazendo todo dia aqui, poluindo a minha vida com lixo que não tem nenhuma conexão com esse lixo que esse merda tem no esgoto da cabeça, e o débil mental está aqui poluindo a minha vida todo dia com o lixo que ele é, tá? Enfim, no vídeo de hoje, né, eu vou fazendo aqui o que esse bandido não meteu a pata imunda para destruir ainda, que são os vídeos aqui do YouTube, tá? No vídeo de hoje vamos falar sobre uma matéria da BBC, certo? Que comenta o seguinte, né? A matéria diz o seguinte: o PIB sobe 1,4 no segundo trimestre, porque a economia cresce, desemprego cai, mas percepção do brasileiro segue negativa, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre isso aqui e tentar explicar alguns detalhes dessa situação e algumas causas disso, tá? Porque inclusive entender as causas disso pode ajudar a esquerda a pensar melhor um projeto de país também que seja mais amplo, tá? Eu já fiz vários vídeos aqui falando sobre isso, sobre a necessidade de pensar para além do Marx, sobre a necessidade de levar em consideração as questões culturais, sobre a necessidade de levar em consideração, né, as questões também ligadas às vontades individuais das pessoas. Falei aqui da música do Titãs também, Comida, né? Enfim, então tem uma série de coisas que precisam ser pensadas juntas, né, para que a gente possa entender melhor esses processos, inclusive as causas desse tipo de fenômeno aqui, né, de que a economia melhora, mas muita gente, mais de 1/3 da população, continua achando que o país está pior e etc e tal. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Porque então a economia vai bem, mas a percepção de muitos brasileiros continua negativa, tá? Antes eu deixo com vocês aí mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá. Quem quiser entrar em contato aí, o zap está na descrição do vídeo, tá? E a gente conversa a despeito do lixo dessa gente nojenta aqui, que segue vomitando ódio na minha vida aqui, baixo nível, podridão, fofoca e uma intromissão asquerosa, que eu nunca convidei essa gente para minha vida. Enfim, se eu soubesse que essa gente era esse lixo, eu não tinha nem ido lá para me meter com essa gente. Enfim, meu romance está na editora, e se esses bandidos não sabotarem, o romance sai aí até o final do mês, tá? E tudo mais, beleza? Então, pessoal, vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui sobre essa reportagem, né, da BBC, tá? Então, eu vou ler primeiro aqui o início da reportagem, porque eles falam aqui sobre alguns números da economia que estão melhores esse ano do que estavam ano passado, tá? Então, vamos lá, né? Eles dizem aqui o seguinte: a economia brasileira cresceu 1,4 no segundo trimestre em relação ao trimestre anterior, tá? Informou o IBGE, né? Com isso, o país chegou até a metade de 2024 tendo crescido 2,5% nos 12 meses anteriores, o que coloca o Brasil em 6º lugar entre os países que mais cresceram no G20, né, que é o grupo das maiores economias do mundo, tá? O resultado do Produto Interno Bruto, o PIB, né, no segundo trimestre, veio meio ponto percentual acima da expectativa dos economistas, que era de uma alta de 0,9. Na comparação com o segundo trimestre de 2023, o avanço foi de 3,3. Já vale um detalhe aqui: quando eles dizem que essa expectativa dos economistas, no Brasil, geralmente os economistas, né, que são usados como base para poder referir essas tais expectativas, são quase sempre neoliberais, de direita e do mercado financeiro, tá? Então, geralmente, eles erram quase sempre, porque eles têm uma perspectiva do mercado financeiro, que não é a perspectiva mais ampla do país e da sociedade de maneira mais ampla, tá? Bom, a matéria continua dizendo: trata-se de mais um resultado positivo para a atividade econômica após uma alta de 1% do PIB de janeiro a março em relação ao trimestre anterior. O dado foi revisado de 0,8% divulgado anteriormente. Também existe um outro detalhe aqui que vale dizer já, né, no início dessa reflexão,
essa ideia de crescimento da economia também não é um único parâmetro que a gente pode tomar como referente para poder perceber ali, para poder entender a percepção de um país, né? Porque, por exemplo, se a gente pensar num parâmetro básico, né, digamos, a renda per capita, né? Se um país tem uma renda per capita muito alta, ele pode crescer até pouco, né, de um ano para o outro, pode diminuir o crescimento, por exemplo, digamos, né, um país como a Noruega, tem uma renda per capita de 80 mil dólares por mês, aliás, por ano, né, 80 mil dólares por ano de média. Então, quer dizer, o que dá aí, enfim, né, um valor muito alto, né, mais de 400 mil reais por mês, aliás, desculpe, por ano, né, é a renda média de um norueguês. Então, quer dizer, e aí a Noruega cresce 3% no ano, depois no ano seguinte se crescer 2%, mas a renda per capita não diminuir desse valor bem alto, né? Isso não vai afetar tanto a percepção das pessoas médias, né? Na média das pessoas ali, porque elas estão vivendo uma vida muito tranquila e muito equilibrada, muito, enfim, com acesso a basicamente todos os bens materiais de base, com diversão, etc. e tal. E obviamente que isso, enfim, interfere também, né, na percepção das pessoas, tá? Então é importante pensar isso aí também, porque o crescimento da economia não é o único parâmetro, né? Eles continuam aqui, né? Dizendo que a economia cresceu mesmo e apesar do segundo trimestre ter sido marcado pelas enchentes do Rio Grande do Sul, que tiveram início no fim de abril, tá? Na semana passada, o IBGE também informou que a taxa de desemprego no trimestre encerrado em julho recuou para 6,8, com 7,4 milhões de desocupados. Esse é o menor nível de desemprego registrado para o período desde o início da série histórica do Instituto em 2012. Quer dizer, a melhor taxa de emprego que a gente já teve no Brasil aí, desde que começou a se calcular isso, está acontecendo agora no governo Lula, né? No terceiro governo Lula. E a BBC continua dizendo, diante das repetidas surpresas positivas na atividade, economistas têm revisado para cima suas projeções para o PIB de 2024. Na verdade, são surpresas repetindo aqui, né, para esses economistas neoliberais que estão ali sempre pensando com a cabeça da direita brasileira, que é uma cabeça de reflexividade negativa, né? Já falei isso aqui e vamos falar um pouquinho disso aqui também no vídeo de hoje. Segundo o Boletim Focus do Banco Central, os analistas começaram o ano esperando um avanço de 1,6% para a economia este ano. No levantamento mais recente, de 2 de setembro, a mediana das projeções já estava em quase 2,5%. Quer dizer, né? Enfim, é isso, tá? Após a divulgação do PIB nesta terça-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo deve elevar sua projeção para o crescimento da economia no ano, dos atuais 2,5% para algo como 2,7% ou 2,8%, o que pode levar a uma projeção mais alta de receitas no orçamento do próximo ano, tá? Outra questão importante de ponderar ainda em relação a essa questão das expectativas, né, de crescimento da economia, e que também interfere na visão comum. Por que interfere? Né, do cidadão comum, né, que eu quero dizer, porque 90%, talvez até mais que isso, né, dos veículos da grande mídia, da grande imprensa, os comentaristas de economia estão vinculados a essa expectativa por uma questão ideológica, né? E aí, se a gente não entende que o mercado financeiro, esse tal mercado financeiro no Brasil, ele é composto de muita gente que ou nem aqui mora, né, gente que está ganhando dinheiro com o título da dívida pública brasileira e tal, mas mora lá fora, quer dizer, não está nem aí se o Brasil quebrar ou não quebrar, eles não estão nem aí nem nos Estados Unidos, que dirá aqui, né? Eles apostaram contra o próprio país, não nos Estados Unidos, quer dizer, que dirá aqui no Brasil, né? E também, quando não são pessoas que moram lá fora, são pessoas que moram aqui dentro, mas também não têm nenhum interesse no desenvolvimento do país. Seu interesse é exclusivamente individual, para lucro, né, de lucro próprio e mais nada, né? Mas ficam ali posando de especialistas na economia brasileira e tal, né? Enfim. E aí eles finalizam aqui dizendo que essa melhora no desempenho da economia, no entanto, e aqui é o ponto do vídeo, né, que vamos refletir aqui também, não parece estar chegando à percepção das pessoas. Agora eles vão falar que é pesquisa, tá, que eles fizeram para poder chegar a essa conclusão, tá? A pesquisa Atlas Intel de avaliação do governo Lula, mais recente, divulgada em 28 de agosto, mostrou, por exemplo, que para 47% dos entrevistados, a situação atual da economia é ruim, contra 33% que consideram boa. Outros 21% acham que a situação econômica está normal. Quer dizer, quase metade da população acha que a economia está ruim,
quando na verdade a economia está muito melhor do que na época do Bolsonaro, por exemplo, né, que passou basicamente 3 anos e meio ali destruindo a economia do Brasil, o poder de compra, as pessoas voltaram a comer, né, pararam de comer carne, 30 milhões de pessoas passando fome, enfim, né, e gasolina a 8, 9 reais, então quer dizer, né, essa perspectiva teria que estar nesse momento, se o parâmetro fosse só esse, teria que estar baseada numa comparação ali com o Bolsonaro, e bom, a gente está melhor hoje, né, evidentemente. O resultado é similar, eles continuam aqui, né, a pesquisa divulgada pela Genial Quest em julho, que mostrou que para 36% dos entrevistados a economia do Brasil piorou nos últimos 12 meses, ante 28% que avaliam que melhorou e 32% que dizem que ficou igual. Um outro ponto aqui que pode justificar isso aí, que pode, enfim, né, aclarar essa questão, é que existe também uma parcela do eleitorado brasileiro, né, das pessoas que estão ali, enfim, né, com perspectiva de votar e tal, que já tem um vínculo com o Bolsonaro, ou com o bolsonarismo, ou com a direita de maneira geral, assim, de forma prévia a qualquer pergunta que se faça, né? Então, o governo é o Lula, tá ruim. Não importa que esteja comendo melhor, que esteja tendo acesso ali a mais coisas, a gasolina está mais barata, etc e tal, não interessa. É Lula, é a esquerda, então tá uma porcaria, né? Isso também interfere, né? Que é um imediatismo ali e que desconsidera essas diferenças aí, tá? E parâmetros mais amplos também, tá? Mas o que explica essa discrepância entre os dados e a percepção da população? Conversamos com 3 economistas e um cientista político sobre isso, tá? Então eles continuam falando aqui de vários, eu não vou citar aqui porque são muitas informações positivas aqui do governo, aumento da indústria, da agropecuária, serviço, investimento, etc e tal, tá? Importação. O importante aqui é pegar as opiniões dos tais economistas, né, e cientista político e tal, para a gente poder comentar isso aí, tá? Então a matéria diz o seguinte aqui: para Rodolfo Margato, vice-presidente de pesquisa econômica da XP Investimentos, o mercado de trabalho aquecido, com o desemprego em baixa e a renda em alta, é o principal motivo por trás do bom desempenho do setor de serviços e do consumo das famílias, tá? Aqui ele ainda não está comentando, né? Ele está falando aqui dos aspectos positivos, né? E aí continua falando aqui, tem as projeções, eu quero ler aqui a parte dos comentários sobre a percepção da população. Então vamos lá. Ó. Por que a população está insatisfeita? Né? Vamos lá. Para o mesmo Margato, né, que é esse cara aqui da XP, a resposta pode estar na inflação, o que faz sentido, considerando que 63% dos entrevistados na pesquisa Genial Quest de julho avaliaram que o poder de compra dos brasileiros é hoje menor do que um ano atrás, contra 21% que diziam ser maior e 14% consideravam igual. Né? Então tem que ponderar isso aí. E essa questão da inflação, não dá para a gente entender isso apenas pelo número bruto, né? Que é posto ali, a inflação está em 4% no geral e tal. Existem setores da economia nos quais a inflação fica mais alta, por exemplo, alimento, e às vezes outros ficam mais baixos, enfim, né, setor de serviço e outras coisas mais, mas as pessoas não têm muito essa distinção, né? Elas estão ali preocupadas muitas vezes com o preço da comida, que às vezes aumentou de um ano para cá, então piorou, né? E aí isso muitas vezes faz a pessoa ter até um rompante ali de equívoco e achar que então o melhor é voltar ao Bolsonaro, quando na verdade, né, o pior número do Lula com certeza vai ser melhor do que o melhor número do Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, né? E aí ele continua dizendo aqui, né, que deixa eu ver aqui, é verdade que a inflação corrente está relativamente bem comportada, ainda que a nossa projeção seja de 4,4 para o IPCA esse ano, mas nos últimos anos a inflação foi alta, especialmente após o choque da pandemia. E ele continua dizendo, né, períodos de inflação alta acabam diminuindo o poder de compra das famílias e mesmo com uma recuperação nos períodos seguintes, aquelas marcas da inflação alta ficam. Já Silvia Matos, do IBRE, da Fundação Getúlio Vargas, observa ainda que, embora emprego e renda estejam crescendo, muitos dos empregos que estão sendo criados não são de qualidade, o que fica evidente pela taxa de informalidade da economia brasileira, que ainda é próxima de 40%. E aí tem outro aspecto aqui que, se você entende isso de maneira imediatista, você não compreende o contexto mais amplo. Quem destruiu, né, essa parcela de, digamos assim, né, de emprego, né, de qualidade na economia brasileira foi a direita brasileira. Temer, né, o projeto lá da reforma trabalhista,
que hoje desagrada 70% das pessoas que estão trabalhando ali no informal e queriam ter carteira assinada, queriam ter um trabalho ali mais digno e mais seguro, né? Ou com um mínimo de seguridade ali, né? E aí o que acontece? As pessoas ficam ali, né? A lógica do trabalho não melhora, né? E aí começa a se colocar a culpa no governo, porque também tem isso, né? A mídia de massa também tem essa tendência de, enfim, né? de se colocar como uma espécie de, né? É quase que como se fosse ali um guarda-costas do povo contra o governo, né? O governo tem sempre que ser criticado e tudo mais. O Glenn Greenwald falou disso aí, né? Recentemente, e isso acaba gerando inclusive um excesso de notícias ali que são ruins, ou são minimamente ali problemáticas, e isso acaba fazendo com que a própria população se coloque numa posição de criticar antes de qualquer tipo de ponderação, tá? Enfim, e aí isso interfere, obviamente, na perspectiva, e ao mesmo tempo, como as pessoas também estão. A gente está vivendo uma época muito imediatista, né? As pessoas 2 anos depois já esqueceram o que aconteceu e estão preocupadas ali com o hoje, esquecem o ontem, e aí acabam cometendo um equívoco de votar uma figura como Bolsonaro, que, né, enfim, destruiu a economia do país aí e é um dos responsáveis por essa reforma trabalhista que destruiu também essa economia do trabalho no Brasil, tá? E aí ele diz aqui, né, a Silvia Matos diz, empregos e salários crescem, mas parece que não crescem o tanto que as pessoas esperariam. E há também muita volatilidade de renda entre informais e trabalhadores por conta própria. A pessoa que vive, né, de trabalho informal, ela vive numa lógica ali que é uma lógica de cada dia é uma sorte, cada dia é um azar, né? E isso vai interferir inevitavelmente na perspectiva dela sobre a vida, né? Ela não vai ter uma segurança ali que alguém que tem um emprego público tem, que alguém que tem um emprego mais seguro ali com uma renda boa tem, né? E isso também vai interferir, tá? Bom, e aí para finalizar, o Rafael Cortez, cientista político da Tendências Consultoria, observa que essa dissonância entre economia em crescimento e percepção negativa da população não ocorre só no Brasil, mas também em outros países como os Estados Unidos. Segundo ele, isso está relacionado com a polarização política em ambas as sociedades e também com a prevalência das redes sociais como principal forma da população se informar atualmente. Diz ele o seguinte: a radicalização alimenta leituras muito distintas em relação ao desempenho do governo e dos eventos políticos. Então, a despeito do desempenho do governo na economia, há uma rejeição pessoal ao presidente Lula que dificulta essa transmissão entre a melhoria do crescimento econômico e a popularidade, né? Então é isso, né? Porque realmente em relação aqui ao Brasil, então é uma coisa muito violenta, né? O Lula teve aí a imagem dele, enfim, destruída, né, nos últimos 10 anos aí por todo mundo, né? Pela mídia de massa, pelo bolsonarismo e por cidadãos comuns também que foram caindo ali naquela conversa de que, né, isso aqui é o vilão do Brasil e, né, o grande vilão da corrupção e etc e tal, e tem gente que chama o Lula de ladrão até hoje e não são só cidadãos comuns, né, políticos ali, né, enfim, e isso interfere inevitavelmente na perspectiva de muita gente. Eu já escutei de muita gente, olha só, isso eu jamais vou concordar com o Lula porque é ladrão, é esse mesmo e tal, e é uma perspectiva de quem não leu o processo, de quem não estudou a questão de maneira mais ampla, mesmo que esteja fazendo isso sem más intenções, porque o ponto-chave é que ele não cometeu crime nenhum. Não tem nenhum crime ali no processo do Lula. Aquilo foi uma farsa, né? E isso acaba interferindo, mas é aquela história, né? Os caras martelando 2, 3, 4, 5 anos seguidos ali, né? Que o cara é isso, o cara é ladrão, ladrão, ladrão. Tem gente que não consegue mais enxergar outra perspectiva, né? O negócio, a coisa fica realmente, cria um processo de alienação ali violento, e que muita gente não consegue escapar disso, e isso interfere na percepção do país, evidentemente, né? Por último aqui, tá? Um último comentário da matéria para a gente poder passar para a nossa reflexão aqui. O Rafael Cortez, né, ele diz o seguinte: a política da rede social é a política encurtada. A pessoa não vê o debate, ela vê o corte. E aí esse arsenal de informação que chega na cabeça do eleitor nem sempre ajuda a entender a relação de causalidade, que é a chave para a ideia de premiar os governantes pelo bom desempenho do governo. As redes sociais são perversas nesse sentido, né? É isso, né? É essa coisa imediatista, pobre, né? Patética, que é muito o que esses animais estão fazendo contra mim também. Essa palavra perverso que ele usou aqui é bem interessante, porque essa perspectiva perversa, ela geralmente é estúpida, né? Ela é imediatista, pobre, medíocre, não tem muita, não consegue
perceber muito extensões de consequência, etc. Vai fazendo merda atrás de merda, enfim, né? E aí, voltando aqui, quando isso tem conexão com uma opinião sobre alguma coisa, né? Você pautar a sua opinião por uma redução ali, né? Por um videozinho de WhatsApp, ou por uma comunidade de WhatsApp que fica ali vomitando vídeos de 30 segundos sem nenhum contexto, você não vai entender como que o Brasil funciona, como que o país está, né? De maneira mais ampla, tá? Então, quando ela diz aqui essa questão de que a política da rede social é a política encurtada, né? Quer dizer, né, a pessoa não vê o debate, ela vê o corte, a pessoa também não vê a reflexão, também não vê, né, a extensão de raciocínio e não compara dados de maneira mais ampla, tá? Bom, a percepção, ela é em parte reflexão. Agora vamos partir aqui para uma reflexãozinha rápida aqui, né? A percepção, ela é em parte reflexão, mas ela é também em parte uma identificação, né? Que muitas vezes é pautada por uma reflexão mais ampla, mas outras vezes por imagens ou palavras ou expressões ou, enfim, ou ali processos mesmo de conexão com aspectos pessoais do político ou, né, da história da pessoa, para o bem ou para o mal, né? E na maioria esmagadora das vezes imediatista, né? E sem a reflexão mais ampla, especialmente num país como o Brasil, que não tem uma história de investir em educação, não tem uma história nem de uma defesa de maneira mais ampla e de maneira mais inteligente dos processos educacionais. Pelo contrário, aqui vigora, né, a cabeça da direita brasileira é uma cabeça imediatista, estúpida em grande medida, né, especialmente na cabeça dos ricos brasileiros, né, e pautada pela reflexividade negativa que eu tenho ponderado aqui. Esse animal que eu estou aturando, por exemplo, é um que, na verdade, estuda lá para poder exercitar as próprias bostas pessoais e não tem nenhuma percepção de consequência, de contextos mais amplos. É um idiota completo, assim. Eu estou aturando esse verme há 8 anos, vomitando esse tipo de bosta aqui, imediatismos sistemáticos, sem nenhum tipo de percepção de consequência, né, e vomitando isso na minha vida há 8 anos, com todo tipo de prejuízo, porque é um imbecil, né? Esse é o ponto. Mas voltando, né, assim que eu me livrar desse retardado, eu paro de citar essa gente aqui com certeza, tá? Bom, mas voltando então, esses processos de identificação, que são muitas vezes imediatos, né, eles não são fáceis de você muitas vezes distinguir. Vou dar um exemplo no vídeo de ontem, né? Eu achei fantástico, eu fiz aqui o vídeo falando sobre isso. Achei fantástica a cadeirada que o Datena deu lá na cara do Pablo Marçal, mas eu jamais votaria no Datena. Mas tem gente que não tem condição de separar isso aí, né? Pelo contrário, né? O Bolsonaro, por exemplo, ganhou por isso, porque grita, é autêntico, espontâneo, como se isso fosse alguma qualidade necessariamente, né, para ser um governante, né? Enfim. E aí a pessoa se identifica com um xingamento que ele fez em um determinado momento, pronto, vou votar nele, pronto, esse é o cara, né? Então é difícil, né, para você conseguir separar essas coisas, ou seja, você se identificar com uma ação, com uma atitude de uma pessoa, mas entender que aquela atitude ela não é suficiente para poder colocá-la num patamar de presidente, ou de governador, ou de prefeito, ou de deputado. Você tem que ter uma capacidade reflexiva ali, de cautela, enfim, de avaliação de conjunto, que muitas vezes as pessoas não têm, não querem ter, né, e tudo mais, tá? E aí, para finalizar, no caso do Brasil, a reflexão crítica como mecanismo de extensão dessas reduções é invariavelmente substituída pelo imediatismo e principalmente pela reflexividade negativa, né, derivada da condição autodepreciativa da direita brasileira, quer dizer, né, essa desidentificação radical que eles têm com o Brasil, tá? Isso acaba interferindo também em alguma medida os neoidentitários de esquerda, tá? Porque eles também têm ali uma tendência a se conectar por identificação muito mais pela cor, pela sexualidade e tudo mais, do que por uma percepção mais ampla, que leve em conta a cor e tudo mais, e a sexualidade, né? E eu acho até irrelevante nesse sentido, porque não importa, né? A pessoa pode ser ali um gay de direita e uma mulher de direita e ter um governo horroroso. Então eu acho que isso aí não tem nem tanta relevância. Mas, enfim, conectar essa questão da cor, essa questão do, enfim, né, tudo isso, né, todos esses aspectos aí, até eventualmente a sexualidade, se a pessoa se interessa por isso, mas se não entender as conexões mais amplas com os projetos,
você fica numa relação reduzida com a situação e a tendência é você, enfim, né, escolher mal, né? Enfim, e esse imediatismo que eu falei, né, para finalizar, ele a gente percebe em vários tipos de comportamento, em várias identificações, né, que a gente tem visto aí, eu tenho falado disso aqui, o quanto que algumas dessas identificações no Brasil atual acabam disfarçando ou um racismo contra o Brasil, né, ou minimamente uma percepção equivocada sobre o Brasil, porquanto presa ali a um aspecto específico da complexidade, ignorando totalmente o restante, né? Enfim, o individualismo, né, que é uma parcela significativa do que a gente está vivendo aí hoje, uma defesa ideológica do individualismo como a única ideologia que sobrou depois da Guerra Fria, etc. e tal, né? E essas pessoas geralmente ficam ali dizendo que o comunismo acabou, que o comunismo é isso, o comunismo é aquilo, primeiro porque não querem pensar de maneira mais ampla e entender que o comunismo é uma parte da complexidade da vida, do Brasil, do país, né? E segundo porque interessa ficar reproduzindo a própria verdade ali como algo, enfim, né, enriquecedor, como algo edificante, e aí acabam se cegando, né, para esses aspectos mais amplos aí, e aí isso acaba gerando inevitavelmente uma visão reduzida, imediatista da realidade, e os processos de identificação acabam seguindo esse mesmo caminho, né? E a pessoa acaba ali ficando numa lógica que, só o Lula é de esquerda, não é individualista, então eu tô fora, isso aí para mim, eu nunca acreditei nisso, né? E aí, enfim, a escolha vai ser sempre equivocada, né? Porque sempre pautada por uma redução, por um imediatismo da realidade, tá? O outro imediatismo é o dos globalizaloides, que eu tenho falado aqui, né? Ou dos globalizoides, enfim, o nome que você preferir aí, que também são neoliberais e tal, no caso brasileiro, né? Enfim, e aí acabam se preocupando muito mais com, né, o múltiplo, com o global, com, né, o mundo globalizado, o cosmopolitismo, e Brasil acabou essa conversa aí, né? E aí você tá ali, né? Você tem que pensar uma questão que tem, enfim, vários aspectos que são locais, portanto, por exemplo, né, enfim, a relação entre a distribuição do alimento e o mercado, e etc. e tal, mas ignoram isso porque nem mais pensam isso, já estão cegos para qualquer coisa que remeta ao local, né? E por último, o neoidentitarismo, né? O tipo de redução, de imediatismo do neoidentitarismo é o que eu já falei aqui, quer dizer, a pessoa fica presa na cor, ou na sexualidade, ou enfim, tudo mais, né? A atitude que o Datena teve ontem, se a gente eliminar o fato de que, né, o moleque da história é o Marçal, foi ali algo que o Bolsonaro tinha como regra, né? O Datena fez aquilo porque foi ofendido. O Bolsonaro ele partia para a ofensa toda hora, né? Mas ele gerou uma série de identificações ali nesse nível, porque o cara é espontâneo, ele fala o que pensa, blá blá blá, etc e tal. E pronto, muita gente foi nessa e qual é o projeto? Não sei, mas eu gosto dele assim mesmo, né? E é esse mesmo tipo de lógica imediatista que faz com que as pessoas, enfim, tenham uma percepção, enfim, pobre, né, em relação à economia mais ampla do país, e acabem muitas vezes por isso escolhendo um candidato ali por um rompante de identificação imediata, com uma atitude ou com um perfil, ignorando o restante da complexidade, que é o projeto, a história e uma série de outras coisas que têm que ser levadas em conta também. Beleza, pessoal? Então, acho que essa questão, isso responde, né? Eu ia até mostrar alguns livros aqui para vocês, mas não deu tempo, acho que a reflexão ficou suficiente aqui, o tempo está esgotando também. De repente eu faço aí mais um vídeo depois para falar um pouco sobre isso também, passar uma lista aqui de livros. Enquanto esse lixo de merda dessa gente nojenta não destruir aqui, eu vou fazendo os vídeos do canal, porque foi a única coisa que eles não destruíram ainda, tá? A gente vai se falando aí, grande abraço, tamo junto.